Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Barba, eu vou explicar bem devagar para que o senhor entenda. Não é científico a situação porque não existe consenso. Se existisse um consenso no meio científico, aí sim o senhor poderia falar de ciência. Mas já que não é científico, é sim ideológico. Por isso que o nome é chamado ideologia de gênero. E principalmente pelo fato do seu prefeito, o senhor Fernando Haddad, que em poucos anos, quando era o pior prefeito da cidade de São Paulo, disseminou o material da ideologia de gênero para as crianças paulistanas através do kit gay. Então, ideologia de gênero existe sim, é um câncer no nosso país, é um câncer no estado de São Paulo, um câncer na educação brasileira, que é disseminado por partidos como o PT, PSOL, PCdoB e muitos outros partidos de esquerda, que utilizam da audiência cativa dos alunos, dos estudantes, para querer descer goela abaixo essa depravação. Essa ideologia ela é uma depravação, não existe outro nome que não seja isso. É real, senhor deputado, é real, deputado Barba, e infelizmente isso está muito presente nos materiais escolares nos dias de hoje, a exemplo do que aconteceu das apostilas do ensino dos nossos estudantes aqui estaduais, das escolas estaduais, em que o senhor governador havia pedido o recolhimento e o Tribunal de Justiça negou. Aquilo é um material que faz referência à questão da ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela é um mal que existe no nosso país e que enquanto nós, deputados estaduais, conservadores, tivermos o nosso mandato, nós precisamos brigar com todas as nossas forças para que isso não seja disseminado nas escolas públicas. É um absurdo. O senhor quer outro exemplo mais claro de ideologia de gênero? Eu trago aqui, nós temos aqui um projeto de lei que infelizmente tramita, se eu não me engano, na Comissão de Educação ou na CCJ, que transforma a revista Nova Escola em patrimônio imaterial e cultural do estado de São Paulo. Os senhores sabem o que é essa revista Nova Escola? A revista Nova Escola, para quem não sabe, coloca na capa um menininho vestido de princesa, dizendo, vamos falar sobre ele, colocando essa questão. Os senhores sabiam que na revista Nova Escola, eles explicam ipsis literi, pois é, como os professores devem se comportar na orientação sexual. Repito, orientação sexual de crianças de 6, 7 anos de idade, ensino fundamental, senhores. É isso que está escrito na revista Nova Escola. Que se acaso as crianças tiverem a curiosidade de querer mexer em suas partes, que o professor não pode de forma alguma, durante a aula, explicando a respeito de uma coisa tão sensível que é a questão sexual, não pode impedir a criança de querer explorar o próprio corpo. Isso está numa revista que está para ser transformada em patrimônio público imaterial do estado de São Paulo, protocolado por um deputado do PSOL, e eu ainda sou obrigado a ouvir que não existe ideologia de gênero, que a ideologia de gênero é uma paranoia conservadora. Ah, pelo amor de Deus, vamos para a realidade, vivem fora da realidade. Os senhores não sabem a real situação da educação brasileira, vivem falando de sucateamento da educação, que a educação está sucateada e que não sei o quê, mas são os principais a sucatear a educação, quando utilizam a audiência cativa dos estudantes para ensinar lixo, para ensinar porcaria, para querer orientar sexualmente a vida das crianças, para pegar um livro e colocar no seu prefácio, ou uma apostila e colocar em sua parte, questões envolvendo ideologia de gênero. Ora, as crianças do nosso estado e do nosso Brasil já estão numa situação completamente degradante no que se refere à questão do português, matemática, biologia, porque estão nos últimos lugares do exame do PISA, é o exame internacional. E o que eles estão preocupados? Estão preocupados que as crianças sejam alfabetizadas? Estão preocupados que aprendam trigonometria? Estão preocupados que aprendam sim aquilo que é essencial para que as nossas crianças possam ingressar numa universidade pública? Não! Estão preocupados em querer falar de ideologia de gênero, legalização da maconha, de falar que a polícia militar é fascista e assassina. Outro dia eu passei em frente a uma EMF ali, próximo ao bairro de Santana, e estava lá, linda e maravilhosa, nada contra, aqui respeitando a imagem da vereadora Marielle Franco, na porta da escola,
Pergunto aos senhores, qual a necessidade de se colocar na porta de uma escola a imagem da vereadora Marielle Franco? O que eles querem passar com isso? O que eles querem lacrar com isso? Querem mostrar que ali, naquela escola, em qualquer outro reduto de esquerda, que infelizmente isso que se transformou as escolas no estado de São Paulo, trincheiras comunistas, ali só pode ser tolerado aqueles que têm o mesmo posicionamento que Marielle Franco, ou seja, aqueles que apoiam a legalização da maconha, aqueles que apoiam o aborto, ou seja, assassinato de bebês, aqueles que são contra os policiais militares, pregando a desmilitarização, pregando o fim da polícia militar. É isso que os senhores querem, não querem melhorar a educação coisa nenhuma. É por isso, senhor presidente, que muito me revolta quando eu vejo o deputado usando essa tribuna para dizer inverdades e querendo falsear o meu discurso com base em absolutamente nada, conhecimento zero. Pergunto, a metade dos deputados que falam sobre educação, se estudaram a vida inteira em escola pública da periferia como eu estudei, porque se não fizeram isso, sinto muito, não tem nenhuma prerrogativa ou prioridade para falar de educação. A presidente do Conselho de Ética, a presidente da Comissão de Educação, melhor dizendo, com perdão, deputada Maria Lúcia Amari, a presidente da Comissão de Educação, a última vez que pisou em uma escola como professora efetiva, eu tinha 3 anos de idade. Então, que moral o PT tem para querer falar de educação? Para querer falar sobre as questões da ideologia de gênero, que não existe ideologia de gênero na sala de aula. É um câncer, é um mal, é tão prejudicial quanto Paulo Freire e precisa ser combatido, e merece ser combatido. Então eu peço, senhores, a todos os deputados dessa casa, aprovem o projeto de lei do deputado Wellington Moura que proíbe a ideologia de gênero no estado de São Paulo. Aprovem o projeto de lei do deputado Altair Moraes que traz justiça às mulheres no estado de São Paulo. Aprovem os projetos que são sim necessários para a população brasileira. A maior parte da população é conservadora. A maior parte da população defende sim que a orientação sexual dos filhos deva ser ensinada apenas pelos pais e não por professores. A maior parte da população brasileira, no final do ano passado, elegeu um presidente da República conservador, na expectativa e na esperança de que as casas legislativas brasileiras também tivessem esse mesmo viés. E é por isso que nós precisamos dar esse respaldo. É por isso que nós precisamos dizer não à ideologia de gênero. É por isso que nós precisamos dizer sim à escola sem partido. É por isso que nós precisamos brigar para que as escolas deixem de ser trincheiras ideológicas comunistas e passem a ter pluralidade de ideias. É por isso, senhores, que nós não podemos mais aceitar calados a tentativa de ser descida goela abaixo da população a agenda de forma impositiva da militância LGBT, de forma alguma. Porque eu já cansei de falar aqui que existe uma diferença enorme da militância LGBT e da população LGBT. Nós não podemos permitir que a militância LGBT venha tentar descer goela abaixo da população, coisas que não são de acordo com as convicções da própria população. Nós não podemos permitir que a militância LGBT faça assim o nosso Brasil se tornar aquilo que estava encaminhando para ser durante a época do PT. Um país lotado de depravação cultural e falta de respeito. E é isso que a ideologia de gênero traz. Está muito presente em todas as escolas, mas nós vamos lutar até o fim para que isso seja combatido. Não se trata de questão de transfobia, não se trata de questão de homofobia, não se trata de questão de nada disso. Porque se for para falar sobre homofobia, eu começo aqui acusando a militância LGBT, que pelo fato de eu ser gay sim, homossexual, e apoiar Jair Bolsonaro, ser contra todas essas pautas da militância LGBT, vivem ameaçando esfregar minha cara no asfalto, que eu mereço apanhar, que eu mereço levar assim uma lâmpada fluorescente na Avenida Paulista. Os senhores é que são os verdadeiros intolerantes, os senhores que não toleram a verdade, o discurso diferenciado, a pluralidade de ideias, de uma pessoa que tem personalidade e que não é chaveirinho de hétero não, mas é uma pessoa que possui aquilo que os senhores não têm, que é a capacidade de pensar por conta própria e não ser teleguiado como gado. Muito obrigado, senhor presidente.